Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a dialética da guerra e da paz. A dialética da guerra e da paz nos dias atuais, aparentemente, para mim, pelo que eu percebo, ela completa um programa, eu diria que um programa hegeliano, um programa dialético hegeliano. Hegel fez parte da tradição dialética que começara lá com Platão, porque Platão dizia que para buscarmos o encontro com o mundo das ideias perfeitas, a dialética entre homens capacitados para o diálogo nos aproximaria e nos conduziria a essa realidade. Ou seja, o debate dialético seria depurador de ideias não perfeitas, presas ao corpo ou sensível, então a dialética nos conduziria a esse mundo de ideias perfeitas. Porém, Hegel, ele propõe a dialética histórica. E dentro da dialética histórica, para Hegel, não só a contradição, como o elemento contradito, fazem parte de um conjunto de mesma coisa. Então, para Hegel, a história é uma odisseia do absoluto. O absoluto, que ele chama também de espírito, e se alguém quiser mais informações, leia a fenomenologia do espírito. Não é muito caro, principalmente se você adquirir a coleção Os Pensadores. Na parte que se refere a Hegel, é esse livro que está à disposição. Fenomenologia do espírito. Então o espírito, o absoluto, se desprende para fora de si. E ao recuperar-se em si, esse movimento histórico do espírito esse movimento do espírito, ao projetar-se para fora de si e recuperar-se em si, em Hegel, é a história. Então, dentro do caráter histórico, todos os fenômenos, inclusive de contradições, estariam presentes nesse invólucro, que é o espírito, que é o absoluto. Então, quando Derrida escreve lá as suas obras, A Voz e o Fenômeno, Gramatologia, etc., e etc., uma das colocações que Derrida faz é que o sistema hegeliano é tão perfeito, é tão dimensional, que seria impossível contradizer Hegel, ou seja, questionar Hegel fora de Hegel, questionar Hegel fora dele. Tal é a dimensão da proposta de Hegel. Então, para Derrida, Hegel, não é que Hegel seja inquestionável, porém, para questionar Hegel, nós só podemos questionar dentro da sua própria dialética. Hoje nós vivemos um momento onde o sistema capitalista, agora comparando a dialética hegeliana, que fala do espírito, com o momento onde nós estamos vivendo, a impressão que nós temos, a impressão que eu tenho, é que o capitalismo, ele alcançou uma dimensão tão dimensional
que é impossível questionar o capitalismo fora do capitalismo. Antigamente, tínhamos revoluções que vinham de fora. Tínhamos uma monarquia ou monarquias europeias. Inclusive tivemos monarquias no Brasil. De repente, um sistema republicano vem de fora para dentro e passa a questionar essa monarquia. Tínhamos, até pouco tempo atrás, já tínhamos a presença do capitalismo, mas Marx ousou dizer que o socialismo poderia vir de fora propondo outra coisa, propondo um outro modelo de organização das sociedades, que seria o socialismo, que se reterritorializaria em comunismo. Porém, uma das coisas importantes é que a própria tecnologia, ao se aperfeiçoar, ela só se aperfeiçoa e só conseguimos construir a tecnologia que nós temos, desde a industrialização até a atual digitalização, passando pela cibernética, por causa do capitalismo. O capital precisa correr, o capital precisa acumular com velocidade. E como ele precisa correr e acumular com velocidade, nós aperfeiçoamos tecnologias. E essas tecnologias, a cada dia que elas são construídas, reformadas, reformuladas e aperfeiçoadas, elas aperfeiçoam o modelo capitalista. E essa engrenagem de inovações não para mais. Não está previsto para que isso pare a curto, médio e longo prazo, porque isso faz parte da máquina capitalista, que alcançou uma dimensão tão grande que dentro dela a luta pela guerra e a luta pela paz faz parte de uma mesma essência. Faz parte da máquina capitalista. Então, ao combater a guerra e propor a paz, precisamos fazer isso dentro do capitalismo. Mas o capitalismo é a própria máquina da guerra. Então, contraditoriamente, para combater a guerra, que é um fenômeno do capitalismo, eu tenho que me aliar ao capitalismo, dar os braços para ele, para junto dele propor a paz. Não há mais aquela revolução que vinha de fora para dentro. Não há essa possibilidade a curto, a médio ou a longo prazo. Ou seja, o capitalismo cumpre analogamente algo muito semelhante ao programa hegeliano, onde todas as contradições estão dentro de um mesmo sistema. É por isso que temos tanta dificuldade com essa máquina da guerra que se propõe. Porque é uma guerra de maldade sem maldosos. Temos sim alguns FDPs que gente boa e gente ruim, ou gente mal intencionada e bem intencionada, sempre existiu no mundo. E o senhor Benjamin Netanyahu é um homem mal intencionado. É um homem que quer a dizimação dos palestinos, para que novas crianças e jovens não componham os exércitos de inimigos de Israel.
Porém, contraditoriamente, dentro da dialética da guerra e da paz de hoje, os bem-intencionados e os mal-intencionados estão do mesmo lado. Porque a indústria da guerra não é uma indústria que acumula só vendendo armas. A venda de armas é um fenômeno aparente, mas essas empresas e todas as indústrias e empresas que fazem a logística da guerra têm os seus valores no mercado financeiro e direta ou indiretamente nós participamos dessa maquinaria. Por exemplo, estou agora conversando com vocês em uma rede social. E todas as vezes que usamos essa ferramenta, estamos aperfeiçoando a máquina da guerra dentro da dialética da guerra e da paz. Porque desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi exatamente a guerra, e era exatamente a guerra que dentro do modelo capitalista nos aperfeiçoou, nos dá elementos de inovação tecnológica. A guerra fornece inovação tecnológica como ninguém. A guerra é um dos mais perfeitos aliados ou aliadas do capitalismo. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Eu tenho que fazer essa consulta, porque talvez eu tenha até dinheiro para receber. Talvez no mundo eu seja a pessoa que mais tenha grupos de WhatsApp. Eu tenho pelo menos mais de 720 grupos de WhatsApp. Antigamente, quando eu usava esse número de grupo de WhatsApp, o meu aparelho travava toda hora. Depois, a máquina começou a aprender a lidar com esse número de grupo de WhatsApp e parou de travar. Talvez, e com certeza, não é talvez, eu contribuí para o aperfeiçoamento dessa tecnologia. Ou seja, eu condensei em um aparelho um número de informações absurdas que o aparelho não sabia usar, depois ele aprendeu. Eu ajudei a aperfeiçoar a maquinaria dos próprios algoritmos. E eu, ao fazer isso, ao digitar, ao jogar, nós aperfeiçoamos toda a tecnologia da máquina da guerra, que não tem rosto. Tem sim os bem-intencionados e os mal-intencionados, mas bem-intencionados e mal-intencionados compõem um mesmo programa dialético, ou seja, a dialética da guerra e da paz é o novo hegelianismo contemporâneo. Como agir diante disso? Bom, o que temos feito, da melhor maneira possível, nós procuramos mitigar os efeitos deletérios da guerra. Porém, ao fazermos isso com a intenção da paz, fazemos dentro de um mesmo modelo de tecnologia, de uma mesma maquinaria. E talvez, e com certeza, a própria máquina da guerra espera que nós forneçamos uma dialética contrária à própria guerra. Faz parte do jogo. Então nós estamos diante de uma nova dialética. Uma dialética não platônica, uma dialética não hegeliana, mas uma dialética capitalista e maquinal. É o homem maquinal da atual modernidade, da atual pós-modernidade, da atual contemporaneidade. Nós nos fundimos com a máquina. E como homens maquinais que somos, transformamos a guerra e a paz quase na mesma coisa.
Ok, galera? Vocês são do coração.